E aí, Então, pessoal? falamos junto, né? Lógico. Estamos aí para fazer aquela revisão, né? Isso. Aquele resumo legal e tudo, para depois vocês ir lá fazer as atividades. Nós estamos afinados até na hora de iniciar, né? Não foi combinado, hein? Vamos lá, então, começando, né, a revisão da aula 19, aula 19.2, a segunda parte de circuitos elétricos. Então, falamos aí de associação de resistores. A mais simples é a que você soma direto para achar quem? O resistor equivalente. Qual é a ideia aqui? Você vai ter uma fonte de tensão e essa fonte de tensão ela vai se dividir em algumas tensões. 1, 2, 3 e 4. Vai ter uma tensão para cada resistor, vai ter queda de tensão, que quando somar todas, vai dar a tensão total. E o mais importante é que a corrente elétrica na associação de resistores em série, ela é constante. Então, a corrente elétrica que sai da fonte de tensão, ela vai percorrer e não vai sofrer nenhuma alteração. Quem vai sofrer alteração? A tensão. Então, aqui, por exemplo, como são 4 resistores, exemplo, se você colocar aí 12, né? 12 volts, você vai ter aí, vamos supor que todos são iguais, né? Teria uma divisão de 3 volts para cada um. Se saísse 12 volts daqui, ó, saísse 12 volts, teria que ter a mesma tensão, lógico, se os resistores fossem iguais. Mas aí a corrente elétrica é o mais importante. Por quê? Se você lembrar que a corrente elétrica ela é constante, quando for paralelo, você vai lembrar que o que era constante não é mais. Ela vai mudar, vai ser a tensão. Bom, então a resistência equivalente é a soma de todas as resistências do circuito, uma soma direta. E a associação em série você vai ter exatamente isso, ó. Tensão 1, tensão 2, tensão 3 e tensão 4. Os resistores podem ser iguais? Se for dado na questão, tudo bem. Não necessariamente tem que ser. Mas se não for, você vai pegar o valor dele de R1 e multiplicar pela corrente que sai da bateria. Pronto, porque a corrente ela é constante. E assim sucessivamente em todos os resistores. Então, a tensão total é a soma também de todas as tensões. Quais? O 1, o 2, o 3 e o 4, de acordo com os resistores. Mas isso aí já foi mostrado na aula, é mais para relembrar, né? Então, a associação em paralelo já muda um pouquinho, né? Nesse caso, a tensão total do circuito é a mesma tensão em cada um dos resistores. Então, lá em série, a corrente era todas iguais. Aqui as tensões são todas iguais. Né? Agora, a resistência equivalente é o inverso, toma muito cuidado, o inverso da resistência equivalente é igual à soma de todos os inversos. Então, 1 sobre R1, o inverso da primeira, né? Da segunda, da terceira e da quarta, para dar o inverso do resultado. E o mais importante... Tem que tirar o mínimo de comum. Isso, né? por quê? Pessoal, olha só, o aluno não pode cometer aquele erro. Ah, tá tudo embaixo, ele vai dizer que resistor equivalente, ele vai somar 2, 3, 4 e 8. Aí soma direto e dá o resultado aqui embaixo, negativo. Ali você não pode. Tem que fazer MMC, pegar o resultado do MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e fazer todo esse trabalho. No final, quando você tiver vamos lá voltar lá que eu vou mostrar no slide. No final, quando você tiver só aqui, ó, 1 sobre resistor equivalente igual a 1 sobre um determinado valor que você vai achar, né? Aí você pode fazer o quê? Trocar. Aí sim, você vai fazer isso aqui, ó. Rx sobre um valor, lógico, vai ter na realidade que vai ser outro valor, né? Um X aí que a gente nunca sabe, pode dar um ou outro valor. Isso, vai ser no final, quando tiver só uma parte. Quando você tiver só isso aqui, aí você pode inverter as duas ao mesmo tempo, que não vai mudar o resultado. Mas antes disso, não, tem que fazer o MMC. Lembrar da matemática do ensino fundamental aí, que é mínimo de comum. Isso. Eu sei que faz muito tempo, mas vocês têm uma boa memória. Então, a gente sabe que para encontrar a corrente tem que fazer o mesmo procedimento de encontrar a tensão lá em série. Tem que encontrar cada uma separada. Porque se os resistores forem iguais fica mais fácil, mas se não for, tem que achar a corrente em cada um utilizando a regrinha aí, tensão dividida por resistência. Lembrando que a corrente agora é a soma de todas as correntes. Corrente total
tem que somar cada corrente que passa em cada resistor para dar a corrente total. É a corrente que sai a mesma que chega no gerador. E a lei de Kirchhoff, né, que é mais assim, para ter uma noção agora, mais para frente vai ser bem mais trabalhada, não se preocupar agora. Então, pessoal, vamos lá para as atividades, já já nós voltamos com as correções. Então, estamos aí de volta, né? Vamos fazer as correções, Temos né? um resumo, vocês fizeram as atividades de maneira excelente, eu tenho certeza que deve ter acertado todas aí, mas qualquer coisa estamos aí para ajudar. Vamos lá. Vai que faz num caminho diferente, né? Vamos ver lá então. O raciocínio tem que ser o mesmo, mas o caminho pode ser diferente, o caminho da resolução. Questão número 1 aí, né? Adaptada. Em meados da primeira metade do século XIX, o George Simon, né? Formulou uma lei que relaciona três grandezas importantes no estudo da eletricidade. A tensão, dado aí o V, e pode ser U, né? A intensidade da corrente I e a resistência R. Baseado nessa lei, a fim de verificar se um determinado resistor era ôhmico, o estudante reproduziu a experiência de Ohm. O que é a experiência, pessoal? Ele foi lá e fez as medidas sobre o resistor. Aumentava a tensão, media a corrente, media a tensão, media a corrente, aumentava e tal. E ele obteve esse gráfico que está desse jeitinho aí, ó. Certo? Isso. 0,6, 0,2. 1,2 de tensão, 0,4 corrente. 1,8, 0,6. 2,4, 0,8. 3 e 1. Isso. Então, aí já deu para perceber que tem uma relação aí, né? Vamos continuar a análise. Repetindo a experiência com diversos resistores, o estudante encontrou um conjunto de 3 resistores ôhmicos idênticos e os associou de 2 maneiras distintas, conforme representa na figura 1. O estudante, então, imergiu cada associação em iguais quantidades de água, colocou dentro da água, né? E submeteu os seus terminais X e Y, que aí pode deixar fora da água para evitar, né? Sim. Se for isolante, não vai ter problema nenhum com o contato da água. Há uma mesma diferença de potencial, mantendo essa diferença potencial constante. Isso, ali é o que vai ser fornecido, né? A primeira figura tem uma associação em paralelo, já falamos aí, a segunda figura colocou eles numa associação em série. Paralelo, okay? né? Fios diferentes, caminhos diferentes. Isso. Fios iguais, caminhos iguais. Então, identifique, nesse caso, a associação capaz de aquecer mais rapidamente a água. Se colocou dentro da água, qual dos dois vai passar, digamos assim, uma corrente maior? Porque maior a corrente, né, você produz maior energia térmica, que é o que nós chamamos de efeito Joule. E justifique sua resposta. Então, uma teoria aí em aberto, né? É claro que você teria que passasse maior corrente, teria maior aquecimento, né? Claro que a associação 1, né, onde a primeira associação, onde a resistência equivalente é menor, porque eles são todos iguais, então vai dividir por 3, né? O outro vai somar, vai dissipar assim maior potência. Que é a questão da potência, né? Potência é tensão vezes corrente, né? A tensão é a mesma, mas a corrente é maior, vai ter potência maior. Vamos falar de potência mais tarde, mas já ajudando, né? Isso. Ok? Então, é reduzindo a resistência. Quanto maior a resistência, mais difícil a passagem de corrente elétrica, né? Isso, então, passa a corrente menor, aquece menos, né? Isso. Então, até a questão do brilho, né? Se for pensar, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Lâmpadas, né? Mais para frente vai ter um experimento que vai mostrar para vocês que quando lâmpadas, por exemplo, estão em série, você vê que tem menos brilho, então dissipa menos potência. Dissipa menos energia, que a potência é transformar um tipo de energia em outra, né? Só que assim, o máximo possível, não tem a ver com rendimento. Potência tem a ver com gasto. Quanto mais transforma, maior a potência, maior quantidade de energia em menos tempo. Então, o que acontece? A resistência em paralelo, ela reduz a resistência. Os resistores em paralelo reduz. Reduzindo a resistência,
eu posso facilitar a passagem de corrente elétrica. Facilitando, maior a passagem de corrente elétrica, maior a dissipação. Certo? Libera mais energia. Exatamente. No caso, se fosse lâmpada, ia iluminar muito mais. Isso. Então, mas isso é uma outra aula ainda, né? Isso, vai ter uma continuação para... É bom saber que vai ter um Vamos lá, então. Vamos lá, continuando. Então, a primeira aí, com certeza, vai ter uma resistência menor, logo a corrente, né? Então, eu falo aqui, ó, que é a associação 1, onde a resistência equivalente é menor, lógico. Quanto menor, mais fácil de passar a corrente elétrica. Questão, opa, tá aqui. Questão número 2, né? O esquema representa uma associação de 4 resistores com resistências igual a R. Que é importante a gente... uma coisa que não falamos ainda, essa questão quando faz essa curva aí é porque o fio não está conectado, está passando por cima. Sim. A gente não comentou nenhuma vez na aula ainda. Exatamente, acho que é importante chamar a atenção. Né? Porque isso é bom falar o curto-circuito, né? Explica isso. Aí. Que olha bem, se o fio estivesse tocando no outro, passando mesmo encostado, ia dar um curto-circuito. Aí a corrente ia procurar o caminho menor, mais curto, né, que pudesse. Nesse caso, o fio está passando por cima. Como vai representar isso com risco? Se você riscar, parece que está tocando, então faz uma curva, né? O fio não fez uma curva, pode estar mais alto. Mas se você faz uma curva no desenho, você mostra que não está encostando. Isso. Então, isso é importante. É uma questão de representação, que a gente fala que tem o real e tem o que a gente representa, como resistor, lâmpada, tudo tem uns desenhos certos, né? E eu lembro que a gente não comentou nenhuma vez ainda, né? Então, aproveitando. Ok, então, pessoal? Vamos lá, então. Está aí marcado no meio, essa curva significa que este fio aqui, ó, está passando por cima desse outro aqui, ó, certo? Então, ele não toca ali esse fio. Ele não precisa ter uma curva no fio, né? Não, é só o desenho. Pode ser que um esteja mais alto, como foi falado. A resistência elétrica equivalente entre MN vale. Aqui vai ter que ter uma situação que você tenha que descobrir quem é que está em série, quem é que está em paralelo, se está em paralelo ou não. Aí a lei de Kirchhoff, né, ajuda muito. Isso. Os pontos. Aí vai fazer o quê? Você vai ter que montar. Aqui você vai perceber o seguinte, aqui você tem a imagem, certo? Foi representada novamente. Se você reorganizar, você vai ter a seguinte representação. Então, você vai ter um fio que tem aqui, ó, lógico, vai passar um como se fosse direto, né, desse? O ponto M desloca para aquele vértice de cima e de baixo, é o mesmo ponto. Isso. Apesar de ele estar escrito ali, Olha, né? ele vem aqui, né? Passa. No desenho de cá também dá para ver, né? Exatamente. Como aquele fio lá passou direto, ó, pelo outro, ele foi lá no ponto N. Sem precisar de ir no pontinho N ali, mas ele é o mesmo ponto, na verdade. Isso. Então, na verdade, o outro desenho é muito mais simples. É como se pegasse esse aqui, né? Passasse ele direto aqui, ó. Ser, ó. Isso. Que é o do meio, né? Você pode trazer ele para o meio. Tem várias representações. O importante é que entenda que todos eles estão em paralelo. Então, são 4 resistores em paralelo. Como é que eu represento isso? Desta forma, porque se é paralelo, é a soma inversa, né, das resistências. Então, se é a soma inversa, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, 1 sobre R, só que eu tenho quanto? Tenho 4 resistores, né? Então, você vai representar aqui como 1 sobre resistor equivalente igual 1 sobre R, no caso, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R e mais 1 sobre R. Opa, aqui. 1 sobre R. Então, todos eles. O que eu sei quando o denominador é igual? Somos denominadores. Isso. Somos não, desculpa. Repete o denominador e somos numeradores. Desculpa, foi rápido aqui, o cérebro trabalhou mais rápido que a boca. Então, o que você vai fazer? 1 sobre resistor equivalente é igual a R, porque todos eles são iguais. Divide por R é 1 vezes 1 é 1, e assim por diante. Só que os de cima tem que ser somado. Então, você faz o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4. Lembra lá que eu falei? Quando tem 1 sobre R equivalente igual a 4 sobre R, eu posso inverter isso direto. Eu vou fazer isso aqui, ó. R equivalente. O 1 não aparece, tá, gente? Porque ele não vai influenciar em nada. R sobre 4. Então, essa é minha resposta. Fazer até essa voltinha que a Lúcia que gostava, né? Ela falava que era muito frufru. Mas é legal, fazer diferente. Parece uma florzinha, né? Isso. É uma florzinha, né, professor? É bonita. Então, olha só. A resposta correta, letra
E, então, R sobre 4. Essa 45, deixa eu ver, 44. Aqui, letra E. Pronto. Resposta correta, letra E. Ah, professor, mas não tem um número. Qualquer valor que você queira colocar da resistência, você resolve. Pode ser 5, elas pode são ser iguais 6. mesmo, né? Isso. Essa questão ela é legal. Por quê? Ela mostra exatamente... Pessoal, dá uma olhada aqui. Na física, geralmente, se nós formos resolver algo, dificilmente, quando é física de verdade, dificilmente a gente bota número. Porque a gente faz uma resolução geral. O que é essa resolução geral? Não falou que os 4 são iguais? Então, independente se é 2, se é 15, se é 20 milhões de ohms, você vai resolver todos. É diferente de eu resolver com número e achar que a resistência é equivalente, por exemplo, no final dá 2 ohms. Acabou. É só aquele exemplo. Esse não, ele vale para qualquer 4 resistores idênticos. É uma resolução geral, né, dessa? Isso. Geralmente na física se trabalha dessa forma. Beleza? Chegou na equação, é até importante isso aí, falar não precisa mais nem... Toda vez que vê, já usa direto. Isso. O que acontece? Na realidade, quando você chega na equação na física, você entende, você montou, acabou a física. Não é mais física. A gente não dá aula de física, dá aula de matemática. Então, tem hora que o professor desce, a gente passa mais tempo dando aula de matemática do que de física. A física para na equação. Chegou na equação matemática, acabou a física. Inclusive, se você aprender isso, de repente lá no Enem pode cair uma questão assim, nós temos 100 resistores iguais, de mesma dimensão, todo igual, mesmo valor e tudo. Coloca todos em paralelo e pede a resposta, você vai fazer o 100? Vai fazer o 100? Não dá, né? Não. Você já sabe que vai pegar o valor dele e dividir por 100. Isso. 100 são 100. Se for 80, foi dividir por 80. Se for 30, dividir por 30. Se for 21, divide por 21. É porque o R vai ficar embaixo, vai repetir, justamente. Vai somar os 100. Ele vai dar o valor dele vai dar lá 100 sobre e R dividir por 100. Exatamente. Então você não vai perder tempo. Já pensou você fazer esse cálculo lá numa folha lá, 100 deles, colocar todos? Isso. Então vamos lá, vamos terminar e vamos para a questão de Enem. Falando de Enem, vamos para a questão de Enem. Vamos lá? Justamente. Voltando aí. Bom. Vamos lá então, pessoal? Questão de Enem. Beleza. Então aí a terceira questão, Enem 2018. Muitos smartphones, olha aí, tá falando com os alunos, pronto. Justamente. Vai gostar demais. E tablets não precisam mais de teclas. Ih, isso aqui faz tempo, né, Anderson? Isso aqui até se você der um antigo para uma criança, a criança fica... Nem sabe mais. Ela não sabe nem o que fazer, né? Ela se perde. Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tecla ou clicar no microfone, clicou lá na tecla, tem um microfonezinho, você pode falar também, né? Às vezes tem todas essas facilidades. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das teclas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não, olha só, condutor transparente, que não se encostam até que alguém pressione. Esse aqui também, para quem gosta de videogame, aqueles controles, né, de videogame. Justamente. Você sabe que é dessa forma, apertou, liga, não apertou, desliga. Modificando a resistência total, olha só, do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque, A e B. Então, olha só. Antigamente nós tínhamos teclas, hoje nós temos telas, né? Isso. A própria tela. 4 kΩ, 4 kΩ, 4 e 4. Beleza. Qual é a resistência equivalente do circuito? Provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, olha só, que fecha o circuito no ponto A. Então, vamos lá. Tem as respostas, né? Beleza? Justamente. Então, aqui o que acontece? Como apenas a chave A foi conectada, então a resistência ligada aos terminais A e B não estará funcionando. Certo? Então, isso aqui, ó, acabou. Desta forma, temos 3 resistências, 2 ligadas em paralelo e em série, com a terceira conforme mostrado. Olha aqui o que está acontecendo, está em paralelo. Então, gente, aqui bem legal. Quando tiver em paralelo 2 iguais, o valor da soma dá metade. Isso aqui só já dividir, né? Isso, quando é 2 iguais. Lembra que é 2, 5 iguais por 5, 100 iguais por 100, 2 iguais por 2.
Para começar, vamos calcular a resistência equivalente da ligação em paralelo. Para isso, partiremos da seguinte forma. Então, olha aí, ó, a soma dos dois. Então, opa, só voltando aqui rapidinho, colocar aqui o valor. Então, o que eu tenho ali? Na questão 3, eu vou ter o resistor, então eu vou ter 1 sobre resistor equivalente igual a 2 sobre 4. Quando 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, mais Isso. aí, né, 1 mais 1, 2. Exatamente. Foi direto, né? Mas aqui já vai dar para entender. Mudando, vai dar 4 sobre 2, que dá 2 ohms. Então aqui você pega tem... o valor e divide pela quantidade. Quantidade é 2, divide por 2. Exatamente, vai dar 1 sobre 4 e 1 sobre 4. Beleza, a resistência equivalente de associação em paralelo está associada em série com a terceira resistência. Sendo assim, podemos calcular a resistência equivalente desta associação. Opa, voltando aqui. Então, pronto, agora voltei. Pegou aqui, deixa eu ver. Volta aqui. Então, eu tenho resistor equivalente é igual ao resistor do par que eu fiz ali, mais paralelo, né? O outro que está em série com esse. Então, o que acontece? 2 mais 4 igual a 6. Então, a resistência equivalente é 6. Letra ohms. C. Então, aí nós temos a resposta correta, letra C. Aqui 50, 48, letra C. 6 quilo, né? Na realidade, desculpa, porque lá tem o quilo. Então, 50 aqui, fechando. Então, aqui na realidade, só faltou complementar, né? 6 quilo-ohms, que faltou aqui, ó, na representação. E pode colocar depois, né? Mesma coisa, sim. Não tem problema não. Que o quilo ele vai estar ali presente. Então, pessoal, olha só, uma dica simples. Toda vez que tem dois iguais, sempre o resultado da metade é em paralelo, beleza? Até a próxima. Até a próxima aula.